Seja bem-vindo ao canal Além da Bucomaxilo. Hoje nós temos convidado que, além de paciente, virou amigo, um jovem que passou por uma fratura de face devido a um acidente de moto. E ele vai contar um pouco como que foi essa experiência desde o dia desse trauma até o dia de hoje. Já temos 4 meses de pós-operatório. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e me segue também no Instagram. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um caso de um paciente que virou um amigo, né? Um jovem lá de Canarana. Ele tem uma história que hoje a gente se diverte por tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi uma história um pouco complexa, um pouco grave, que teve um acidente onde ele estava de moto e se colidiu na traseira de um ônibus e foi transferido para um hospital em uma cidade próxima que se chama Água Boa. Ele vai contar toda a história para você que um dia pode passar por uma situação assim, que é uma das coisas mais comuns para nós, acidentes de carro, de moto, que envolve as fraturas de face. Então, João, seja bem-vindo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua história, o que aconteceu com você, até você chegar a mim. Foi no dia 23 de dezembro de 2025, 2 dias antes do Natal. Tava na chácara de um amigo, resolvi vir embora, que já tava na hora, tinha tomado uma cervejinha, mas tava tranquilo. Daí eu tava vindo de moto no escuro, e a moto não é lá aquelas coisas de farol. Eu fiz a curva, a hora que eu fiz a curva tinha um ônibus parado onde não podia. Não tinha um refletor, não tinha nada, Lucas. Não tinha sinalização, nada. E nisso você tava na estrada de chão ou já era sem asfalto? Não, era tudo asfalto. Ah, tudo asfalto. Era asfalto. Daí eu fiz a curva e aí era uma rua bem escura. E o ônibus não tinha nada de sinalização. A hora que eu vi, eu já tava em cima. Eu vi na minha frente aqui o ônibus. Eu tentei segurar, mas na hora já foi a pancada. Daí eu não lembro mais de nada. Eu só lembro eu no hospital. Fui atendido, era 1h40 da manhã mais ou menos. Isso aí aconteceu. Daí eu fui pro atendimento da minha cidade, no hospital. Eu fiquei lá até umas 6h30 da manhã. Daí eu fui transferido para o hospital de Água Boa, que é o hospital regional lá. Lá eu fiquei 14 dias internado. Foi mais ou menos isso. 14 dias. Eu quebrei, foi o fêmur. Eu fiz a cirurgia lá, do fêmur. Nós estávamos esperando para fazer essa cirurgia lá, que eles tinham prometido. Nós faz aqui. Depois que eles viram que era mais complexo o meu rosto, porque foi muito feia a batida. Quebrou vários pontos, né? Sim, o queixo rachou no meio, aqui rachou no meio, Lucas. Daí nós fomos atrás de caçar um especialista que mexe com isso. Daí até nós ia pra Goiânia nesse tempo. Daí meu irmão acabou vendo aqui na Barra. Daí minha mãe até não queria, não, é Goiânia. Vamos no especialista. Daí meu irmão insistiu, né? Acabou que nós veio aqui, falamos com você, sentamos aqui, conversar, alinhamos. E aí, pra você chegar até a mim, algum contato, algum conhecido que falou, olha, lá em Barra tem um profissional especialista nisso. Foi uma cunhada minha fez um serviço com você. Eu não lembro o que era, se é extração de siso, alguma coisa. Não lembro bem de cabeça. Daí foi que nós veio aqui conversar com você, alinhar. Da minha parte, quando você chegou até a mim, na verdade o seu irmão já tinha mandado as imagens. O que é muito comum hoje, a gente tem uma conversa inicial por WhatsApp, né? Então ele mandou as imagens da sua tomografia, explicou mais ou menos o caso, né? Contou que você estava no hospital internado há uns dias e já ia ter alta das outras coisas agora para poder procurar o bucomaxilo. E uma coisa que é muito comum é isso mesmo, né? Às vezes o paciente apresenta outras situações graves que são compensadas, que são tratadas primeiro, para aí sim, quando o paciente ele está compensado das situações mais importantes, vir para especialidade de bucomaxilo. Então, se você veio, eu avaliei você, como você falou, a princípio a ideia era buscar a capital
Goiânia. Porém, a gente conversou e a sua mãe ficou muito segura com as explicações que eu dei, os casos que eu mostrei, planejamento, cirurgia, como que era feita a cirurgia, como que eram os acessos, assim, os cortes, né, que a gente faz, e o seu irmão também. Então a gente assim, planejou o que ia ser feito e de fato agendou a sua cirurgia, pediu todos os exames prévios, né? E aí nós fomos pro hospital para a gente poder fazer. E eu queria escutar de você, né? Como que foi a experiência lá no hospital? Imagino que assim como todo paciente a gente tem medo, né? De sentir dor durante ou no pós, mas eu queria ouvir de você como que foi, se você sofreu muito, se você tinha uma imagem que ia ser ruim e acabou sendo até confortável, como que foi? Lucas, eu já tava com trauma de hospital, porque eu fiquei 14 dias internado e eu sofri. Tudo que eu tinha pra sofrer, eu sofri lá naquele hospital. Porque daí no dia ainda eu fiquei meio agitado ainda, na hora que eu cheguei no Cristo Redentor pra fazer a cirurgia. Só que daí o atendimento foi lá excepcional, top, de primeira. Eles vieram colocar ainda, foi o soro que eles vieram. A hora que colocaram o soro eu já fiquei tranquilo, porque eu vi que não senti mais nada, não doeu, a mulher foi perfeito. A experiência foi outra, sim, né? Porque no outro que eu tava, eu sofri demais, Lucas. Sim. E lá foi muito tranquilo, fiz a cirurgia, fui pra sala de cirurgia, me deram um calmantezinho, eu apaguei e não vi nada mais. E aí, quando você acordou já estava pronto? Sim, já tava pronto. Tava na cama do quarto lá. O seu procedimento, né, durou em torno de 5 horas e meia, 6 horas. Você tinha uma fratura que ela é considerada uma fratura Lefort 2, que é um tipo de trauma, que é uma fratura piramidal, que a gente fala. Falando o português mais claro, você quebrou amassando o rosto do lado esquerdo, do lado direito, quebrou o côndilo, que é a cabeça da sua mandíbula, a parte posterior, quebrou o mento, que é o meio do seu queixo, e quebrou alguns dentes que você perdeu inteiro, e a gente já aproveitou a cirurgia e já fez também os 2 implantes. Então foi uma cirurgia de 5 horas e meia a 6, você não viu nada. Não vi nada. O seu pós-operatório, né, foi também assim, tranquilo. É claro que pós-operatório a gente fica um pouco limitado para comer no começo, segue algumas as instruções pós-operatórias, mas queria ouvir de você assim, tanto a experiência de ter ficado internado lá, quanto as coisas que você teve que fazer no pós, foi assim, tranquilo? Antes de eu fazer essa cirurgia, para eu comer, eu não conseguia, eu ficava só na base de líquido, porque eu não conseguia, aqui tava tudo quebrado, eu não conseguia comer. Daí foi que eu fiz a cirurgia, daí no outro dia eu conseguia já comer, tipo frutas, coisas macias. Daí foi melhorando aos poucos, eu consegui comer outras coisas, comi arroz, feijão, normal. E hoje nós temos aí quantos meses de pós-operatório? Vai fazer 4. Vai fazer 4 meses, né? Acho que foi dia 14 de janeiro a cirurgia. É um pós-operatório que a gente considera assim recente ainda. Até 6 meses o seu corpo ainda está passando por um processo de cicatrização de modo assim, geral. E percebe-se, a gente vai colocar umas fotos do seu pós-operatório assim, imediato, quanto você estava inchado, quantas coisas estavam fora de posição, e hoje o quanto você já está bem, né? Você já está praticamente com a vida normal. Foram feitos os implantes. Na parte bucal você ainda está em processo de reabilitação, né? Porque hoje você está usando alguns dentes que são provisórios. Inclusive quis agradecer também nosso parceiro de Canarana, o Dr. Éder. Éder, né? Prontamente avaliou o seu caso, fez a moldagem, fez os dentes provisórios e inclusive que o trabalho ficou muito bom. E aí colocou o aparelho também agora para poder assim, alinhar e nivelar a sua mordida de modo geral. E em breve você já vai estar colocando os dentes assim, definitivos, né? Os dentes e as lentes. E as lentes, né? Colocar as lentes de porcelana. Você vai ficar melhor do que antes. Então você passou por uma transformação devido a uma situação ruim, né? Teve um upgrade. Né? De modo geral, quando a gente tem um caso de
trauma quase sempre é assim. O paciente tem um período inicial até chegar no bucomaxilo, a gente faz tudo o pré-operatório, igual a gente fez, passa pela cirurgia, que é onde as pessoas têm medo e fica com uma certa receio, né, de que pode, né, sofrer. Eu tava com muito medo, Lucas, dessa cirurgia. Eu fiquei com muito medo. Só que depois que eu vi... Depois você passou... Eu vi que foi bobagem esse medo, que foi muito tranquilo. Porque as minhas outras cirurgias eu sofri demais. Já nessa do rosto que eu fiz, não senti nada, não vi nada. E o pós também é confortável, né? Sem sofrimento. Saiu já podendo comer, né? Sim. E antigamente, só a título de curiosidade, quando tinha uma fratura de face, como a sua, ou uma cirurgia ortognática, o paciente ficava com a boca amarrada, onde era feito um bloqueio ali durante semanas. E hoje, devido ao material que a gente usa, e como eu disse para você, uma das prioridades que eu tenho aqui é material, qualidade. Porque saúde, tanto para minha vida quanto para os meus pacientes, eu acho que não dá para a gente ter um meio termo. Pensou em saúde de modo geral, tem que fazer com o melhor esse material, porque a gente precisa pensar no lado do paciente. E tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes não pensam assim. Mesmo quando o assunto ele é na cirurgia, às vezes tem gente que busca preço e assim, etc, né? A gente entende o lado do paciente. Ao mesmo tempo, eu parto de um ponto que saúde não é um bem material. Para você ter aquele peixe inchado, tem que buscar um bom especialista, sentir essa confiança. E graças a Deus, eu acho que eu consegui proporcionar o melhor conforto, qualidade, previsão possível para o seu caso. Eu não achei que meu rosto voltava ao normal, não. Na hora que eu vi ele no acidente, estava tudo deformado, quebrado. Eu mesmo falei, isso aqui não volta nunca mais. Depois dessa pancada aí que levou. E hoje, pós-operatório? Ficou perfeito. Se eu olhar a cicatriz, não tem mais quase nada, não tem. Ficou invisível, praticamente. Foi feita muita interno, principalmente. Sim. E não ficou marca nenhuma. Foi meio recente essa cirurgia. Meu pós-operatório foi muito bom, Lucas. Então, assim, é isso. Queria ter esse feedback, porque isso serve para outros pacientes, né? Talvez um dia alguma pessoa que fazer uma pesquisa ali sobre uma fratura de face vai ver o seu relato, né? Como uma pessoa que passou por uma experiência. Como eu falei, hoje a gente está aqui, a gente pode até, né, brincar pela essa amizade que a gente criou, né, após tudo isso que você passou, mas de fato o trauma que você teve foi, né, um trauma grave, né, uma fratura, né, potencialmente assim, complexa, uma cirurgia que demandou vários acessos, né, diferentes em áreas nobres da face, até porque a face de modo geral já é considerada uma região nobre. Qualquer erro ali pode ter uma sequela bastante pro resto da vida, bastante complexa, né? E eu fico feliz de ver o quanto a gente conseguiu atingir um bom resultado, tanto para nós, enquanto os profissionais, quanto para você, né? Que é o relato mais importante. Você, como paciente, estar feliz pelo seu resultado e por ter passado por todo esse processo, que ainda está passando, inclusive, e sem ter nenhuma queixa de dor, de sofrimento, que é o que a grande maioria, né, tem medo, né? E a partir de agora, ter cuidado, né? Porque moto é o que a gente fala. Não, nunca mais, Lucas. Moto é uma das locomoções mais, né, perigosas, né, que tem, né? A gente sabe que ajuda muito, você é econômico, mas você não tem proteção quase nenhuma comparado com o carro, né? É isso, direto de Canarana para, né, Barra do Garças. Obrigado pela visita. Se você tiver algo a você dizer, pode ficar à vontade. É só isso mesmo. É nóis.